O Irã tem um longo e complexo histórico militar, que abrange milênios de civilização, estudos e aprimoramentos em suas tecnologias. Projetos de artilharia, sistemas de defesa aéreos, navios de guerra e tanques balísticos são parte do grande arsenal do país, que conta com um exército de 545 mil militares ativos. A história militar do país e quais são esses projetos, você confere comigo ao longo deste vídeo. Antes de começarmos, certifique-se de deixar um like aqui no vídeo e de se inscrever em nosso canal. Não custa nada e nos ajuda muito. Obrigado pela força e vamos agora conhecer um pouco mais desses projetos. Para começarmos a nossa história, vamos voltar milhares de anos no tempo, mais especificamente no século 6 a.C. Fundado por Ciro, o Grande, o Império Aquemênida foi um dos maiores impérios da antiguidade e teve uma poderosa força militar. Os persas Aquemênidas realizaram conquistas significativas, incluindo a expansão para a Grécia, embora tenham sido derrotados na Batalha de Maratona. Avançando agora centenas de anos, passando pelo Império Sassanida, o Irã foi invadido pelos mongóis no século 13, liderados por Gengis Khan e seus sucessores. Essa invasão causou devastação e a destruição de várias cidades, incluindo a famosa destruição de Bagdá em 1258. Já no século XVI, o Império Safávida estabeleceu-se na região que hoje é o Irã e manteve uma força militar poderosa. Eles foram conhecidos por seu exército, que incluía soldados armados com mosquetes e canhões. Agora, mais próximo da atualidade, a guerra entre o Irã e o Iraque, que durou de 1980 e 1988, foi um conflito significativo na história militar recente do Irã. Foi marcado por brutalidade e enormes perdas de vidas de ambos os lados. E já nos dias atuais, vemos o país envolvido na guerra entre Israel e Hamas, onde o próprio Irã vem apoiando o grupo terrorista. Por ligação histórica, o apoio do Irã ao Hamas não surpreende, dizem alguns especialistas. Aprender todo esse histórico do país e as suas guerras travadas é muito importante para compreender o conhecimento do país na guerra em si. E também entendermos como se manter atualmente armados sempre foi de grande importância para os seus exércitos. Bom, agora que já entendemos essa parte da história, vamos conhecer alguns dos grandes projetos que o Irã desenvolveu até hoje. Bavar 373. Criado e desenvolvido pelo próprio Irã, o Bavar 373 é um sistema de defesa aérea de longo alcance, concebido como alternativa ao sistema de defesa aéreo russo, o S-300. A entrega do S-300 ao exército iraniano foi cancelada na época, devido a preocupações internacionais e sanções. Com isso, foi desenvolvido este incrível sistema de defesa. O alcance do Bavar 373 é realmente impressionante, podendo capturar alvos aéreos a distâncias de até 200 km e atingir altitudes de 30 mil metros. Além disso, o sistema é capaz de detectar até 100 alvos simultaneamente, incluindo aeronaves, mísseis de cruzeiro e drones. O Bavar 373 é projetado para operar de forma autônoma e integrar-se com outros sistemas de defesa aérea, como radares e sistemas de comando e controle. Fajar 5. O desenvolvimento do Fajar 5 começou nos anos 1980, sendo hoje classificado como um sistema de foguetes de artilharia de médio a longo alcance. O Fajar 5 usa diferentes tipos de mísseis, dependendo da versão, onde podem ser equipados com ogivas convencionais ou explosivas. Seu alcance varia de acordo com a versão específica, mas geralmente tem uma média entre 75 a 100 km. Ele é conhecido por ter uma precisão relativamente baixa em comparação com mísseis de precisão de última geração, como os mísseis guiados a laser ou GPS. No entanto, pode ser eficaz em ataques contra alvos de grande porte, como áreas urbanas ou bases militares. O Fajar 5 foi usado em conflitos no Oriente Médio, incluindo a Guerra do Líbano em 2006, e mais recentemente o conflito entre Israel e grupos terroristas na faixa de Gaza, como Hamas. Shahed 129. Conhecido como um VANT, que seria Veículo Aéreo Não Tripulado, ou simplesmente um drone, o Shahed 129 foi criado pela indústria de defesa iraniana e é fabricado internamente no país. Com um design similar ao de uma aeronave, com asas fixas e operado de forma remota, ele é projetado para realizar uma variedade de missões, incluindo reconhecimento, vigilância e ataques a alvos terrestres. O Shahed 129 tem um alcance significativo, o que lhe permite operar a distâncias consideráveis do ponto de controle, além de ser equipado com sensores, câmeras e, em algumas versões, a capacidade de armamento.
O drone foi empregado em conflitos na região do Oriente Médio, incluindo na Síria e no Iraque, onde foi usado para realizar missões de vigilância e ataque contra grupos insurgentes e terroristas. Zulfikar. O principal tanque utilizado pelo exército iraniano, o Zulfikar, foi projetado e fabricado no país, com foco em operações e combates terrestres, ou seja, combates diretos em terra. Ele incorpora várias tecnologias modernas e tem um design que se assemelha a outros tanques de batalha conhecidos. O veículo é equipado com um canhão principal, metralhadores, sistemas de defesa e mobilidades, como lagartas. O armamento principal do Zulfikar inclui um canhão de 125 mm, que é capaz de disparar uma variedade de projéteis, incluindo munição com capacidade perfurante de blindagem e explosiva. Além disso, o tanque é equipado com metralhadores de calibres variados para defesa antiaérea e proteção contra a infantaria inimiga. Há várias versões do Zulfikar, cada uma com diferentes níveis de sofisticação e capacidades. Por exemplo, algumas variantes são equipadas com sistemas de proteção adicional, como blindagem reativa. Gadur. O único submarino em nossa lista, o Gadur, assim como outros mencionados aqui, foi desenvolvido e fabricado pelo próprio Irã. Conhecido como um submarino de ataque compacto, ele é relativamente pequeno em comparação à maioria dos submarinos militares, como os nucleares, por exemplo. Seu design se assemelha muito mais a submarinos costeiros e é projetado para operações em águas rasas e áreas costeiras. Por conta disso, pode ser empregado em áreas estratégicas ao longo da costa iraniana. O Gadur é propulsado por um motor a diesel elétrico, o que o torna mais silencioso do que submarinos movidos por motores a diesel convencionais. Essa característica é importante para operações furtivas e de emboscada. Além disso, ele também é equipado com torpedos e mísseis de cruzeiro para autodefesa, e também para a realização de missões de ataque. Fateh 110. Para fecharmos a nossa lista, temos outro projeto de mísseis balísticos, chamado Fateh 110. Seus disparos atingem distâncias de curto a médio alcance, de em média 300 a 500 km. Para termos noção, se um míssil do Fateh 110 for disparado do centro de São Paulo, ele poderia atingir sem dificuldades o estado do Rio de Janeiro, ou até mesmo Curitiba, no Paraná. Com essa informação, é fácil entender o porquê dele ser conhecido por sua precisão em comparação a mísseis balísticos mais antigos. Isso o torna um sistema de mísseis táticos eficaz e confiável. Seus mísseis são lançados a partir de sistemas de transporte móveis, o que lhe confere mobilidade estratégica e a capacidade de se posicionar rapidamente. Ou seja, ele pode ser transportado e posicionado onde o exército quiser. Essa mobilidade torna o míssil mais difícil de ser rastreado e atacado por forças inimigas. Realmente, o Irã possui um vasto armamento militar, com tecnologias que vêm evoluindo cada vez mais. E ainda, o fato do país criar e fabricar todos esses projetos dentro do seu próprio território, sem depender de uma fabricante externa, é realmente impressionante. Mas me diga você, dos projetos listados aqui, qual foi o que você achou mais interessante? Não se esqueça de deixar nos comentários. Se você curtiu este vídeo, por favor deixe o seu like abaixo e também se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Fique ligado e até a próxima.